E aí, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de substratos. Eu trouxe aqui alguns, não é todos, com certeza tem muitos substratos que as pessoas utilizam hoje em várias regiões do Brasil, que são diferentes, que as pessoas já estão se adaptando, se acostumando com outros substratos. Mas aqui eu trouxe 8 opções de substrato que a gente usa, até comercializamos lá na loja na Central Flores. Então, se vocês precisarem, e for aqui de Brasília, nós temos disponíveis. E são substratos que nós utilizamos para plantas diferentes e algumas proporções fomos nós que fizemos, outras já são bem famosas e conhecidas. Então, vou falar um pouquinho exatamente sobre cada material desse e como que a gente pode usar eles. E não deixe de curtir o vídeo e compartilhar, claro. Passe para todo mundo que gosta de orquídea que você conhece. Vamos lá! Então, aqui estão os substratos que eu trouxe. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, para todos terem um conhecimento sobre qual material é, o nome, né? Então, primeiro tem dois aqui que são combinações que nós que fizemos. Um é uma combinação para substrato de orquídeas terrestres e o outro é para o que a gente mais usa no orquidário em geral, que é o que eu mais recomendo para os clientes e é o que a gente sempre usa, que é o mix, né? Esse mix tem dois tipos de mix. Eu vou ter o mix que é pinos, carvão e chip de coco, né? Era o que a gente usava na produção. Mas quando teve um período aqui em Brasília de seca, né, de estresse hídrico aqui na cidade toda, no DF todo, a gente optou por usar mais esfagno e manter as plantas um pouquinho mais úmidas, já que aqui é tão seco, né? E a gente nos demos muito bem com esse substrato. Hoje é o que eu mais utilizo, é o que eu mais recomendo, tá? Mas eu vou falar sobre todos os outros materiais aqui. Já eu volto para falar desse daqui, então vamos primeiro falar aqui a casca de pinos. A casca de pinos existem várias marcas de casca de pinos, vários produtores de substrato, né? Eu uso uma casca de pinos que ela não é polida, ela é limpa, mas ela não é polida, tá vendo? Porque polida normalmente ela fica bem redondinha, bem mais lisa, né? É uma casca de pinos muito boa que a gente sempre usa. Mas tem vários tipos de casca de pinos. Se você tiver dúvida, deixa de molho na água com um pouquinho de água sanitária e troca umas 2 vezes, que vai dar certo também. É só para manter ele estar limpo e evitar pó, tá? Quando a gente cria o substrato, eu busco usar materiais que não estão com pó. Isso para as orquídeas epífitas, né? O pó a gente já separa tudo para esse daqui, que é para as orquídeas terrestres. Esse daqui, ó, não vai terra, tá? Isso aqui é turfa vermiculita, casca de turfa vermiculita, fibra de coco, pinos e carvão. É o que a gente usa para orquídeas terrestres, que a gente tem usado e também comercializa lá na loja. Aqui eu tenho o carvão, né? Nós já adquirimos o carvão lavado e ele vem dessa gramatura, então já é uma peneira, né? Normalmente é carvão de eucalipto e a gente utiliza no nosso substrato nas misturas que a gente faz. Isso daqui é uma coisa que às vezes até meio ruim de conseguir, mas que a gente ainda sempre tem tido e sempre tem usado. É a casca de arroz carbonizada. Ela dá muita aeração, principalmente quando você usa com o esfagno. Eu utilizo ela também, nesse daqui não tem, mas muitas vezes eu coloco ela nesse substrato aqui para orquídea terrestre, porque ela dá aeração, mas ela é fina. Então acaba mantendo mais úmido esse substrato que eu preciso. As orquídeas terrestres eu pensei nesse substrato porque a maior parte delas não são de terra mesmo. Elas dão no chão, ou elas dão em fenda de rocha com folha em decomposição, ou elas dão naquele maciço que cai folha da mata e fica fofo. Aqui no Cerrado é que a gente tem algumas plantas que são de cascalho, latossolo mesmo. Mas a maior parte das orquídeas terrestres que a gente usa esse tipo de substrato são, por exemplo, calante, gramatofilo não, calante, espatoglotes, gosta muito disso aqui. Algumas orquídeas terrestres que a gente utiliza esse substrato aqui, Cymbidium, por exemplo.
O esfagno seria um material que eu acho que não tem como cultivar orquídea sem. Claro que já tem gente cultivando com brita, com outros materiais, com um pedaço de madeira, com somente placa, né? E aí acaba não utilizando o esfagno. Mas pra gente, ele é muito útil, eu ainda uso na aclimatação de frasco, eu ainda uso para plantas menores, ainda uso para as plantas adultas no meu mix. Então é um material que é muito bom. Tem dois tipos de esfagno. Tem o esfagno, eles chamam de chileno, e o brasileiro. Esse aqui é brasileiro. Eu nunca vi, assim, o chileno é mais limpo. Mas eu nunca vi uma grande vantagem de estar cultivando no chileno e não ser e comparando com esse daqui. Então, assim, além do aspecto de limpeza, eu nunca tive nenhum outro motivo. E a diferença de valor é muito significativa. Mas eu não faço questão de usar o chileno, nunca usei chileno. Usei, assim, plantas que eu comprei que tinham e que eu não percebi diferença para esse esfagno brasileiro. Fora que é renovável, é um material bem tranquilo. Falar de substrato e não comentar do xaxim, né? Todo mundo adora o xaxim, mas o xaxim, ele é um material proibido, então assim, a gente praticamente não tem fornecimento e eu prefiro evitar. Então o máximo que eu posso eu evito o xaxim. E outra, eu já cultivei, quando eu tinha aí meus 14 anos de idade, que eu cultivava orquídea, eu cultivava todas as minhas plantas em xaxim, vaso de cerâmica abaixo com xaxim, dreno e xaxim. Era difícil de conseguir, era caro, e quando você ia mudar a orquídea, você meio que destruía as raízes da orquídea, porque se ela enraizava bem, você ia ter que tirar aquele xaxim velho, porque ele mudava o pH e fazia mal para a planta quando ele ficava velho. Então eu tinha que tirar 100% do xaxim. Eu meio que tinha que tirar 100% das raízes junto. Então assim, hoje a gente tem materiais que quando você vai fazer um replante, você tira com facilidade. Eu tenho muito mais preferência hoje por essas opções de substrato do que pelo xaxim. Eu não tenho nenhuma vontade de voltar a usar xaxim. Não vejo essa vantagem toda. O que todo mundo vê como vantagem é que o xaxim, ele já tinha nutrientes, então você não precisava usar tanta adubação como a gente usa hoje. Mas como eu já uso adubo toda semana mesmo, não faz diferença para mim. Se for xaxim, eu vou continuar usando adubo. Então, eu não uso xaxim e não pretendo usar xaxim, nem que ele tenha disponível. Não vejo vantagem. A única vantagem que eu veria no xaxim seria as placas, que eram muito legais para você poder pôr micro-orquídeas, né? Porque elas ficavam úmidas, as plantas enraizavam muito bem. Mas em vaso, eu não vejo vantagem no xaxim. Eu prefiro esses outros substratos aqui. Na verdade, hoje eu prefiro o mix, né? Que é o que eu mais tenho usado. Por isso que eu prefiro ele hoje. Mas amanhã eu posso mudar de ideia. Vou observando e aprendendo. Se eu falar que é bom assim pro resto da vida, pode ser que não seja. Venha outro substrato que seja melhor ainda. Aqui tem o chip de coco. Eu já usei chip de coco puro, já usei chip de coco no mix, já usei chip de coco misturado com brita, já usei com casca de coco também. O que acontece com o chip de coco é que ele dá umidade, só que ele, com o tempo, ele apodrece muito rápido. Então, o que eu poderia dizer? É que a durabilidade dele não é tão interessante. Então, por esse motivo, hoje eu uso muito menos, mas tem algumas plantas que adoram isso daqui. Vou te dar um exemplo. Celogine, né? Celogine, epidendro, isso daqui misturado com esfagno, eles adoram, enraizam, que é uma beleza. Então, assim, é um exemplo de um substrato que ainda dá para ser utilizado. Tem grandes produções de Phalaenopsis com o chip de coco. Eu não recomendaria usar menor, porque ele já decompõe rápido nesse tamanho. Imagina ele menorzinho, né? Ou o pó do coco, né? O pó do coco a gente usa aqui no terrestre. Mas eu não usaria para orquídeas epífitas o coco em pó ou em tamanho menor do que esse. Esse daqui seria o tamanho bom para poder se usar. O pinus, que eu já comentei, né? Que a gente trabalha com pinus muito bom. E é uma coisa também que dá para ser renovável. A gente tem muitas plantações de pinus, usa para fazer celulose, enfim, tem sempre fornecimento e é um preço bom e é fácil de transplantar, tem uma duração boa. Eu gosto muito do pinus. As misturas, o pinus sozinho, eu percebo que o enraizamento é melhor na mistura, por isso que a gente sempre usa a mistura e não o pinus sozinho.
Tem produtores que usam pinos, somente pinos, dá para plantar só no pinos, mas eu gosto muito de usar o carvão, até tá aqui, a gente põe, a minha proporção aqui é 3 partes de pinos para 2 de carvão para 1 de esfagno, e nesse daqui é 3 partes de pinos para 2 de carvão para 1 de chip de coco. Então, esse daqui é o substrato que eu mais gosto hoje, é o que eu mais utilizo. Eu uso a casca de pinos nessa gramatura, né, que é a média. E depende de onde você for comprar, é o médio ou grande, mas tem bem maior do que essa daqui é a média. E aqui eu uso o carvão já maiorzinho e o esfagno meio que cortado no meio. É o que a gente mais utiliza, porque ele dá uma fixação boa, dá aeração boa e dá umidade. Por isso que a gente usa muito esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação que a gente fez dos substratos. São várias opções, você pode pensar em casa como que você vai utilizar esses substratos. Todos eu posso dizer que são bons, só que cada um com suas características. Sempre pensar a quantidade de água que esse substrato retém, né? Porque o esfagno e o chip de coco já são materiais que retêm muita água. Quanto mais fino for o substrato, mais tempo úmido vai ficar. E pensar como é que na circunstância que você tem em casa, das coisas que eu já tenho falado aqui, como é que é a iluminação, como é que é a ventilação, qual tipo de vaso você escolheu. A gente fez mostrou um pouco aí do vaso cerâmico, vaso plástico, exatamente para dar essa noção, e por isso agora eu estou falando dos substratos. Você pode usar um substrato bem mais poroso num vaso plástico e deixar na chuva, como você pode usar um mais úmido num vaso de cerâmica e deixar num lugar que não chove. Então assim, tem que pensar o que você quer, e essas aqui são algumas das opções. Eu não trouxe, mas tem muita gente utilizando brita como substrato. É um substrato interessante para você, porque pense comigo o seguinte, o substrato tem 2 funções, fixação e manutenção de umidade. A brita, ela vai ser uma coisa extremamente seca, mas pode ser uma grande vantagem porque ela não estraga. Então, se você conseguir dar umidade para a planta, a brita é uma opção considerável, muito boa. Mas ela é pesada, por exemplo, ela é um substrato que na produção eu nunca vou usar. Então é sempre claro que como eu produzo orquídeas, eu tenho pensado nesse transporte das plantas, né, no peso que essas plantas vão ficar, por isso que eu priorizo o vaso plástico e não vaso de cerâmica, um dos motivos, né? Mas um dos motivos também de eu não usar brita é esse. Eu não posso colocar um substrato tão pesado na minha planta para depois comercializar. Mas é importante eu citar aqui para que vocês em casa possam talvez considerar a utilização dele. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o substrato, pode postar nos comentários e muito obrigado.